Bem-vindos. Olha, o material que a gente tem para analisar hoje é complexo. É um mergulho num grupo bem enigmático, os Filhos de Gaia. Só que o nosso ponto de partida, a nossa fonte, é o que deixa tudo isso tão, assim, instigante. Não é um registro neutro, sabe? É um guia interno, quase um dossiê de inteligência, escrito por uma organização que é abertamente inimiga deles, a Corporação Pentex. Então, o nosso trabalho aqui vai ser tentar desmontar essa peça de propaganda, entender como esse grupo é visto pelos seus maiores adversários e, quem sabe, achar alguma verdade no meio de tanto veneno. E essa perspectiva é o ponto-chave, né? A gente está olhando para um documento que foi escrito com um objetivo muito claro: pintar os filhos de Gaia da pior forma possível. O relatório já começa com um tom de desprezo, focando no que para eles é um paradoxo ridículo. Como pode existir uma tribo de lobisomens pacifistas? Lobisomens, criaturas que na visão deles foram feitas para a guerra, para a fúria. A simples existência desse grupo é tratada como uma piada, uma anomalia que precisa ser desmascarada. Ok, vamos desvendar isso então. O relatório joga na mesa logo de cara duas histórias de origem para eles. Uma é a versão que todo mundo conhece, a história que eles mesmos contam, né? A de que eles se recusaram a participar de um massacre ancestral contra a humanidade, o chamado Imperium. Por causa disso, foram vistos como covardes, fracos, mas se mantiveram firmes, reunidos sobre um tótem, o unicórnio. É uma imagem bem nobre, quase humanitária. Sim, essa é a narrativa que constrói toda a reputação deles. É a base da identidade pacifista. Mas o que é interessante no relatório da Pentex é que eles não tentam simplesmente negar essa história. Eles a apresentam e logo em seguida oferecem o que eles chamam de a verdade por trás da lenda. Uma segunda história muito mais sombria que reconfigura tudo. E qual seria essa verdade secreta? Segundo o dossiê, essa história aconteceu durante uma outra guerra antiga, a Guerra da Fúria, que foi travada entre os próprios metamorfos, né? Nesse conflito, os Filhos de Gaia teriam declarado seu território como um santuário neutro, um refúgio para qualquer um que quisesse escapar da violência. Não importava o lado. Eles abriram as portas. Parece uma atitude coerente com a filosofia deles. Mas, vindo de um relatório da Pentex, já imagino que tem uma virada aí. Nossa! E que virada! A alegação é que tudo isso foi uma armadilha monumental. Eles teriam acolhido centenas de refugiados de todas as outras tribos, homens-urso, homens-gato, tudo, e quando todos estavam desarmados, vulneráveis, achando que estavam em segurança, eles os massacraram. Todos eles. Uma traição numa escala que ecoaria por séculos. Nossa! Isso muda completamente a figura. Então a acusação é que o pacifismo deles não nasceu de uma escolha moral, mas de uma culpa esmagadora. Exatamente. A propaganda da Pentex é muito inteligente aqui. Ela não diz eles não são pacifistas. Ela diz o pacifismo deles é uma mentira. Não uma mentira no sentido de que eles não o praticam, mas na origem. Seria uma tentativa desesperada de espiar um pecado tão gigantesco que moldou toda a cultura da tribo. Então o pacifismo não seria uma virtude, mas uma penitência. Isso. Uma máscara frágil que, segundo o relatório, esconde uma natureza traiçoeira e profundamente culpada. E essa culpa se torna o alvo, a vulnerabilidade a ser explorada. Faz todo sentido. Mas o relatório não para por aí. Ele dá um aviso bem sério sobre o que acontece quando essa máscara cai, né? Sim, e esse é um dos pontos mais importantes do ponto de vista tático. O autor do relatório deixa bem claro: não o subestimem. Raiva engarrafada ainda é raiva. Existe um reconhecimento de que por baixo da calma, a fúria do lobisomem ainda está lá. Só que por ser reprimida, quando ela finalmente explode, o resultado é muito mais devastador. É como uma panela de pressão sem válvula de escape. Uma hora, estoura. Perfeito. O documento relata, com um ar de admiração relutante, que várias equipes de assalto da Pentex foram aniquiladas porque subestimaram os Filhos de Gaia. Acharam que seria um alvo fácil e se depararam com uma explosão de violência que não esperavam. E ele até cita um caso específico, né? Provavelmente diria que foi um acidente. E essa raiva reprimida, segundo o relatório, não se manifesta só em combate.
Eles acusam o grupo de usar essa violência de formas bem mais calculadas. Exato. A imagem de hippies da floresta é totalmente desconstruída aqui. O relatório os acusa de serem, na prática, ecoterroristas implacáveis, que justificam qualquer ato em nome de um suposto bem maior. E a lista de acusações é pesadíssima. Bombardear fábricas, incendiar complexos industriais. E a mais grave, a de terem inundado parte do Vale do Silício, matando todo mundo só porque um escritório da Pentax ficava lá. A escala disso é absurda. E fica ainda mais absurda. A acusação mais chocante, que o próprio autor admite ser difícil de engolir, é a do furacão Katrina. Dizem que os filhos de Gaia teriam manipulado um espírito do rio Mississippi para direcionar o furacão sobre Nova Orleans. Para lavar a cidade? Para lavar a cidade da corrupção da Pentax. Peraí, eles estão acusando o grupo de ter causado o furacão Katrina? Isso é um salto gigantesco mesmo para um documento de propaganda. Como eles justificam isso? É aí que a gente vê a desinformação em ação. Não tem prova nenhuma. A frase no relatório é tipo, fui informado disso por um colega confiável. E quem é o colega confiável? Aí que tá. É um personagem chamado Francesco, um dançarino da espiral negra. Ah, um inimigo mortal de todos os outros, claro. É a tática clássica, né? Você faz a acusação mais bombástica possível, atribui a uma fonte que é sua inimiga para dar um ar de informação vazada e planta a semente da dúvida. O objetivo não é provar, é manchar a imagem do alvo como um hipócrita capaz de tudo. Nossa, a profundidade dessa trama, dessa guerra de narrativas. Parece um roteiro muito bem amarrado de um universo complexo. Sabe, esse tipo de pensamento estratégico, de entender camadas de informação, é algo que a gente vê muito em quem curte universos assim como os de RPG. Geralmente é um pessoal mais criativo, inteligente, que gosta de ler e de desvendar sistemas complexos. Totalmente. E essa habilidade de focar, de traçar uma estratégia de longo prazo e se dedicar a um objetivo, é exatamente o perfil de quem se prepara para provas e concursos de alto nível, né? Vestibular, concurso público, concurso militar, OAB, residência médica. Exato. É um tipo de jogo mental de longo prazo. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em estratégia de longo prazo, é exatamente isso que a fonte atribui aos filhos de Gaia. Segundo esse mesmo Francesco, essa raiva toda e essa culpa são só a ponta do iceberg. Por baixo de tudo isso, existe um plano mestre. Plano mestre? Como assim? O que um bando de pacifistas atormentados pela culpa estaria planejando? Parece contraditório. Segundo a teoria do relatório, não é nada contraditório, é a jogada mais inteligente de todas. A teoria é que o pacifismo, a política de aceitar todo mundo, a mensagem de união, tudo isso é uma fachada para um plano de dominação silenciosa sobre toda a nação Garou. Dominar todos os lobisomens. Exato. Mas como? Se eles evitam o conflito direto, como eles pretendem dominar tribos que são, por definição, puro suco de guerra e orgulho? Através de duas coisas que as outras tribos não têm: números e paciência. O relatório destaca que os filhos de Gaia são uma das tribos mais numerosas, se não a maior. Não porque eles tenham muitos filhotes, mas porque a política é de portas abertas. Ah, eles aceitam os párias. Sim, aceitam todos. Os mestiços que são desprezados, os mutantes que nasceram com deformidades, os exilados que foram expulsos de outras tribos, todos encontram um lar com eles. Então eles se tornam um grande exército de desajustados? Um grupo gigante e diverso? Exatamente. E aí entra a paciência. O plano, segundo Francesco, não é atacar, é esperar. Eles observam as outras tribos mais agressivas e orgulhosas se envolverem em disputas internas, em guerras de honra, em ataques suicidas contra Pentax. E deixam que elas se destruam sozinhas. Isso. Deixam que o orgulho e a fúria dos outros façam o trabalho sujo por eles. É uma guerra de atrito, onde eles só precisam esperar sentados.
Uma estratégia brutalmente passiva. E, teoricamente, muito eficaz. O cálculo é que, com o tempo, a liderança das outras tribos será decapitada. Seus guerreiros mais fortes vão morrer. E quando o vácuo de poder surgir, quem vai estar lá como o grupo mais numeroso, mais organizado e com uma mensagem de união? Os filhos de Gaia. Eles mesmos. Eles não tomariam o poder pela força. Eles o herdariam por padrão, se apresentando como os únicos salvadores. E o plano para por aí, unificar os lobisomens? Não. De acordo com o relatório, esse seria só o primeiro passo. O objetivo final seria usar essa nação Garou unificada para trazer de volta para o seu lado todos os outros metamorfos. Os mesmos que eles teriam ajudado a massacrar no passado. Exatamente. Seria a redenção final pelo seu suposto crime ancestral, mas uma redenção que os colocariam no centro de um verdadeiro império de metamorfos. Olha, a cada camada que a gente tira desse relatório, a imagem inicial dos lobisomens hippies fica mais e mais distorcida. É uma perspectiva completamente diferente. Se esse tipo de análise de ir fundo na narrativa é algo que te prende, considera deixar uma curtida e se inscrever. Ajuda muito a gente a continuar trazendo esses mergulhos. Mas a Pentex, obviamente, não ficaria só olhando esse plano se desenrolar. O relatório deixa claro que, se o jogo dos filhos de Gaia é de paciência, a corporação responde na mesma moeda. A frase é: nós temos bolsos fundos e muita paciência. E qual é a resposta deles? Ataque direto aos acampamentos, tentar eliminar a liderança? Não, isso seria contraproducente. Um ataque direto poderia criar mártires e acabar unindo as outras tribos em defesa deles. Validaria a mensagem de união deles. Perfeito. A contra-estratégia da Pentex é muito mais sutil. É uma guerra psicológica. O objetivo é destruir a única coisa que torna o plano deles viável, a unidade. E como eles pretendem fazer isso? Primeiro, com a campanha de difamação que a gente já mencionou. Espalhar rumores, reforçar para as outras tribos que eles são covardes, sussurrar que a filosofia deles é hipócrita, que eles cometem atrocidades em nome do bem maior. É minar a credibilidade. Mas isso parece uma tática de longo prazo, com resultados incertos. O relatório menciona algo mais direto. Assim, menciona o que seria o golpe de mestre do plano da Pentex, uma arma muito mais cruel e precisa. Eles planejam usar a própria história secreta deles como uma arma. Como? O plano é dedicar recursos para encontrar os descendentes das vítimas daquele suposto massacre da Guerra da Fúria. Procurar os clãs sobreviventes de Homens-Gato, Homens-Urso, Homens-Corvo. Deixa eu adivinhar. Eles não vão atacá-los. Vão apenas... Contar a história. Exatamente. O plano é reavivar o ódio ancestral. Chegar para esses grupos e dizer: vocês sabem quem traiu e massacrou seus antepassados? Foram eles. Os que hoje pregam a paz, eles estão ali, naquele acampamento, vulneráveis. A frase final dessa seção do relatório é de arrepiar. Diz que a estratégia é simplesmente apontá-los na direção dos acampamentos dos filhos de Gaia e ver o circo pegar fogo. Eles terceirizam o conflito, não precisam sujar as mãos, apenas fornecem o combustível do rancor e deixam que os inimigos se destruam entre si. A lógica final da Pentex é brutalmente simples e eficiente. Quando os inimigos da corporação lutam entre si, a Pentex sempre vence. A desunião é a vitória deles. Que jornada, hein? A gente começou com essa imagem de uma tribo ridícula de lobisomens pacifistas e, olhando através das lentes do inimigo, o que a gente encontra é uma narrativa de culpa ancestral, raiva reprimida e uma suposta conspiração maquiavélica. O resumo da perspectiva da Pentex é claro. Na visão deles, os filhos de Gaia são uma de duas coisas, e ambas são perigosas. Ou eles são hipócritas patéticos, atormentados por uma culpa que os torna instáveis e imprevisíveis, ou, o que eles parecem temer mais, são estrategistas pacientes, frios e brilhantes, usando o pacifismo como a mais engenhosa das armas. E nos dois casos a fraqueza é a mesma. A mesma, o passado sombrio e a natureza reprimida. O relatório termina com uma citação que ficou na minha cabeça. É de um dançarino da Espiral Negra, de 300 anos atrás. Alguém perguntou a ele o que significaria se, no fim de tudo, os filhos de Gaia fossem a única tribo restante. E ele respondeu: significaria que nós vencemos.
Isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Num mundo que precisa de paz e união, o que acontece quando os supostos pacificadores são aqueles que carregam os segredos mais sombrios e talvez as ambições mais perigosas de todas?